Botsuana é um exemplo de democracia na África. Eu acho que devemos meter um ponto final, entendeu? São 59 anos de governo de um partido que foi governando o país e que em todas as eleições ele saiu como vencedor, simplesmente como vencedor. Mas nessas últimas eleições que aconteceu na semana passada, o Botsuana praticamente mostrou que a democracia pode funcionar em diversas situações. Uma delas, nas urnas. Mais de 1 milhão de cidadãos foram lá e votaram e realmente a oposição venceu com maioria esmagadora. Simplesmente o presidente em exercício veio a público felicitando o candidato vencedor. Cara, isso é que a gente precisa aqui na África. Não aquela bosta que está acontecendo em Moçambique ou aquilo que aconteceu em Angola. É disso que nós precisamos, cara. Então você fica até o final do vídeo. Eu vou falar sobre Botsuana. Eu vou mostrar aqui os presidentes que já governaram Botsuana, em que a base econômica de Botsuana é especificada e como está a ser diversificada. E é isso aí. Você me acompanha aqui no canal 41, eu sou o Nondalino. Botsuana é um território muito vasto, mas escassamente povoado. É um dos países menos povoados do mundo, com cerca de 2 milhões e 500 mil habitantes. São poucos para a gente poder definir o que é Botsuana. Mas existe muita especulação que a economia de Botsuana é uma das que mais cresce na África subsaariana. E para vocês terem ideia, Botsuana hoje em dia está com um novo presidente chamado Duma Boko. Duma Boko é advogado de direitos humanos, tem 54 anos e estudou na Universidade Norte-Americana Harvard. E além disso também, ele é de esquerda, para a gente conversa, ele é de esquerda. O governo anterior era de direita, também fez muitas coisas boas, diversificou a economia, estou a falar desse último presidente, diversificou a economia, e Botsuana é um dos maiores exemplos. Em Moçambique, por exemplo, aconteceu as eleições no mês passado e basicamente a gente viu que o próprio governo começou a escorraçar aqueles que se autodeterminaram com a ajuda da população vitorioso, entendeu? Foram nas urnas, venceram nas urnas, mas as urnas foram fraudadas, os dados foram manipulados e realmente ainda a Frelimo continua no poder. Esse é o mesmo desenho que aconteceu aqui em Angola. Também houve muita confusão, houve muita babúrdia, pessoas desapareceram. A presidente da oposição se mostrou sendo molenga perante a população que ele liderava, se mostrou sendo molenga, convocou uma manifestação, no final das contas, no último momento, ele mandou parar porque não queria derramamento de sangue. Cara, eu não sei se ele não queria derramamento de sangue no país ou nas mãos dele, entendeu? Eu não sei o que Adalberto Costa Júnior queria. Mas bom, esse não é canal de política, a gente não vai se aprofundar nessa coisa de tomada de decisão e blá blá blá. Em Moçambique acontece a mesma coisa. Agora o presidente Venâncio Mondlane também está sendo processado pela polícia moçambicana com pretexto de ter provocado injustiça e terror, alguma coisa, um monte de coisa inventada. Mas Botsuana se mostrou diferente. Basicamente o presidente Duma Boko venceu as eleições com maioria absoluta. Agora eles têm 31 lugares no parlamento, levando em consideração que o partido dele foi fundado em 2012 por ele mesmo e que veio como objetivo de juntar a oposição inteira. Basicamente aqui em Angola também tem um projeto igual a esse, chamado FPU, né? FPU que recentemente foi legalizado e que você vê que agora conseguimos ver como é que pode surgir uma mudança. Se bem que o partido é de esquerda, o partido que está falando de direita, que amanhã podem voltar e não sei mais quanto, e pode ter problemas internos entre os partidos da oposição que agora vão liderar o país, mas ainda a gente consegue ver que existe uma abertura, existe uma luz no fundo do túnel para o people de Botsuana, percebeu? A primeira coisa que o presidente em exercício fez quando descobriu que ele perdeu as eleições, enganamos-nos redondamente aos olhos do povo. Disse Mazizi. Estávamos realmente convencidos da nossa mensagem, mas tudo indica por qualquer medida que não há maneira de eu fingir que vamos formar um governo. Vou afastar-me respeitosamente e participar num processo de transição suave e transparente antes da tomada de posse. Cara, 2 dias depois, o presidente Duma Boko foi empossado numa cerimônia modesta. Cara, isso é lindo. Porra, não é que Botsuana agora vai ser uma Califórnia, mas é lindo de ver um exemplo perante a muita injustiça eleitoral. Mas, afinal de contas, o que é Botsuana? Vamos ver os presidentes que
já governaram o Botsuana desde a independência dada pelos britânicos em 1966. Seretse Khama governou de 1966 a 1980, primeiro presidente do país após a independência. Ele foi fundamental na fundação da nação e no estabelecimento de uma democracia estável e forte. Kweti Maziri, 1980 a 1998, vice-presidente de Khama, que assumiu após sua morte. Sob seu governo, Botsuana experimentou um crescimento econômico significativo, especialmente no setor de diamantes. Festus Mogae, cara, eu não sei se estou a ler certo os nomes, não sei se estou a ler certo, mas vamos lá. 1998 a 2008, suas políticas econômicas ajudaram a manter a estabilidade e a gestão cuidadosa dos recursos naturais do país. Mogae ganhou reconhecimento internacional por seu trabalho no combate ao AIDS. Yan Khama, 2008 a 2018, filho de Seretse Khama, adotou políticas conservadoras e desenvolveu várias iniciativas sociais. Seu governo, porém, foi criticado por tendências autoritárias. Mokgweetsi Masisi, de 2018 a 2024, conhecido por políticas focadas na diversidade econômica, além de posicionamento que contrastam com o de Yan Khama, especialmente em temas como liberdade e expressão e direitos humanos. Todos esses 5 líderes que eu mencionei aqui garantiram estabilidade política em Botsuana, ajudando o país a crescer e manter uma das democracias mais consistentes da África. Querendo ou não, sim, ajudaram a manter uma democracia na África, sim. Porque, diferente dos outros países onde é um único partido, uma única ideologia política que estava na frente do país, existiu poucos conflitos, realmente, existiu poucos conflitos. Tem aquela coisa aí de despovoar os bosquíbanos das suas terras para poderem explorarem diamantes. Teve toda essa polêmica. Todos os presidentes já tinham seus problemas também. Mas, comparando aos outros presidentes de África subsaariana, eles se saíram bem. Botsuana possui uma trajetória política relativamente estável e pacífica em comparação com os muitos países africanos. Desde a independência do Reino Unido em 1966, o país tem sido governado pelo Partido Democrático de Botsuana, que manteve o poder com uma continuidade política notável, consolidando-se como uma democracia multipartidária com eleições regulares. Apesar dessa estabilidade, a dominação do BDP gerou críticas quando a falta de alternância de poder e sua longevidade levou a debates sobre a profundidade da democracia botsuanesa. Olha, eu não vou terminar de ler esse texto, é muito longo, mas o que você deve levar em consideração é que Botsuana tem problemas como todo outro país. Mas comparando a outros países da África, principalmente a África subsaariana, eles têm. Eu já falei aqui num dos vídeos onde eu falei sobre etnias serem uma das maiores causas dos conflitos e pobrezas aqui na África. Botsuana é um dos países com pouca população, menos povoada, é um dos países menos povoados. Estima-se que tem 2,5 milhões de habitantes. E entre esses 2 milhões de habitantes, são divididos em poucas etnias. E, como já tivera dito, a maioria predomina. E tem aquela parte também, né, aquele conflito que eles têm até agora, que as maioria querem absolver a minoria para ser visto de um jeito só. Só que existe uma resistência de povos que estão a ser desalojados porque nas suas terras tem muitas minas. Agora vamos lá falar sobre a economia de Botsuana. Cara, eu vou te falar aqui sobre aquilo que eu conheço sobre Botsuana, sobre aquilo que eu fui lendo sobre Botsuana. Botsuana é um dos países com uma economia muito estável aqui na África. Botsuana hoje em dia conta com um PIB de 16 bilhões de dólares. O principal setor que sustenta o PIB de Botsuana é a mineração, com destaque para a extração de diamantes. O país é um dos maiores produtores de diamantes do mundo e a exportação desses minerais responde por uma grande parte das receitas do governo e das dívidas estrangeiras. A mineração é a base econômica de Botsuana desde a década de 1970, quando grandes depósitos foram descobertos, transformando radicalmente a economia do Botsuana. Além de diamantes, Botsuana possui reservas de cobre, níquel, ouro e carvão, que também contribuem para a economia. No entanto, o governo de Botsuana tem se esforçado para diversificar o setor produtivo, visando reduzir a dependência dos diamantes, cuja demanda e preços são voláteis. As principais estratégias de diversificação incluem turismo, agricultura e pecuária, serviços financeiros e tecnologias. O campo estava sendo preparado, estava sendo pairado. Vamos esperar que o Duma Boko faça um excelente trabalho com trabalhos anteriores e que a democracia que ali tem predomine por muito mais tempo e que sirva de lição para muitos países
africano, principalmente da África subsaariana. Estamos a precisar disso, não é isso? Agora eu vou falar o que é que eu acho sobre essa transição pacífica e rápida que teve no Botsuana na semana passada. Eu acho que antes das eleições, os presidentes já sentaram, já conversaram e já trataram tudo sobre a transição. Já traçaram tudo. Só que ele precisava de uma explicação para meter um presidente no poder. A explicação mais certa, claramente, tinha que ser a urnas. Eu não sou nenhum bobo de acreditar que eles estavam com perspectiva, entendeu? O presidente em exercício estava com perspectiva e que perdeu ele e falou, tá bom, aceito, duvido, entendeu? Por que eu estou falando duvido? Porque eu conheço os nossos líderes, rapaz. Quando um presidente está no poder, não só ele tem aquele poder. As pessoas que lhe meteram lá têm aquele poder e provavelmente muitos presidentes, que não é o caso de alguns, são marionetes. Não passam de uma marionete. Transitar um poder de uma forma pacífica demanda muita conversação, muita legalização, entendeu? Muitos acordos por detrás dos panos. Muitos acordos, por exemplo, de não perseguição, muitos acordos de não remexer nos documentos antigos que podem incriminar pessoas que já passaram pelo governo, entendeu? Não a caça às bruxas. Então, teve muita coisa que envolveu nessa transição pacífica. Mas, de qualquer forma, eu acho que o povo é que ganhou, né? Porque, realmente, mudança de poder é sempre valioso para a população, porque, afinal de contas, vamos ver se o país tem uma perna que pode caminhar sozinha ou não. Mas eu não vou cair nessa de que o presidente aceitou isso numa boa. Houve muita conversação, entendeu? Houve muitos acordos por detrás dos panos. E as eleições basicamente foram apenas um motivo para justificar a transição de poder. Só isso, rapaz. Em 2022, estava-se a ouvir que o presidente da oposição angolana estava a conversar muito com os líderes do poder político do MPLA sobre a transição do poder, sobre a transição pacífica. E eles não quiseram conversar, entendeu? As eleições chegaram, os dados foram postos ao ar e comprovou-se que o MPLA ganhou. Houve confusão? Não, porque não teve conversa. Houve transição de poder? Não. A UNITA tinha atas que comprovavam sua vitória, mas o MPLA contestava. Não, é mentira. A CNN, por sua vez, veio a público dizendo que não, a UNITA perdeu. A CNN é um pouco duvidoso. Sendo a CNN um pouco duvidoso, leva-se a questão de que a CNN não mostrou resistência em comprovar que a oposição ganhou no Botsuana. Por que em Moçambique está mostrar resistência? Por que Angola mostrou resistência? Por que em outros países da África subsaariana mostrou resistência? É complicado, rapaz. Teve muita conversação, é isso que eu acho. Eu não sou trouxa para cair nessa de que ganhou e leva poder, não. Houve muita conversação, entendeu? Porque quando estamos a falar sobre poder, rapaz. Mas agora, Duma Boko, por que ele foi escolhido Duma Boko? Cara, o maluco do nada veio e prometeu 5 mil empregos para a população jovem. 5 mil empregos, porra! Vai pagar mais de 220 euros mensal. Eu vou para Botsuana. Eu vou para Botsuana. Eu tenho que ir para Botsuana. 500 mil empregos para início de conversa. E o salário será de 220 euros. 228 euros. É muita grana. Vamos ver se nesses próximos 5 anos ele vai fazer alguma coisa de útil, né? Não se sabe. Talvez ele vá dar um emprego. Eu conheço alguém que já prometeu 5 mil empregos. Entendeu? Estamos de olho em você, rapaz. É aquilo que eu sempre falo. Entendeu? Não importa se você abraça político, se você odeia político, se você idolatra político. Cara, político não é para elogiar. Não é para elogiar, entendeu? Porra, se tiver um político a me ouvir, tens que me dar razão, maluco. Político não é para elogiar, só está a fazer a obrigação dele, entendeu? Ele é pago para fazer boas coisas, então tem que fazer boas coisas. Vou lhe elogiar para quê? Entendeu? Tem que meter o cacete mesmo, entendeu? Esse presidente aqui mostra-se que ele é qualificado administrativamente. Também tem aquele histórico de ter estudado em Harvard e direito e sendo advogado dos direitos humanos. Então tem muito para dar para Botsuana. Não vamos negar isso, tem muito para dar. Então é isso aí, meus camões. Obrigado por vocês que estiveram ali atrás do vídeo para me assistir. Enquanto eu esbanjava essa vitória do povo de Botsuana, do povo botsuanense, né? Obrigado por vocês estarem ali, estão sendo contagiado por isso. Esperemos que em Moçambique aconteça a mesma coisa. E se não acontecer, tomara que não aconteça nada com o Venâncio Mandlane. Cara,
Ele não é só presidente de Moçambique, é presidente de toda a África, entendeu? Então é isso aí. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos à próxima. Tchau.